Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao podcast do Medicine. Hoje eu trouxe uma especialidade diferente, né, que é a patologia. Vocês vão saber um pouco como é a residência de patologia, como está o mercado e quais são as perspectivas do futuro aí dessa especialidade que a gente pouco conhece, que a gente tem pouco contato aí na faculdade. Meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular e eu trouxe a Gabi Maia, que é patologista já do Ceará. Ela fez residência lá na Universidade Federal do Ceará. Gabi, se apresenta aí. E a primeira pergunta, depois que você se apresentar, é por que você escolheu patologia? O que é que te levou a escolher a patologia? Oi, pessoal, meu nome é Gabriela Maia, como o Ítalo já falou, sou patologista, já me formei há mais ou menos 4 anos, fiz residência aqui na Universidade Federal do Ceará, tive a experiência também de vivenciar alguns outros setores, e aqui, tanto aqui no Brasil como fora, pude conhecer também residências, né, de outros lugares, e por que que eu escolhi a patologia, né? Então, deixa eu pensar. Talvez a minha história seja um pouco diferente do que eu vivi com outros colegas, que eu pude, né, conversar sobre isso, o porquê de ter escolhido a patologia. Eu acho que, assim, logo no começo da graduação, eu percebi que o lidar com o paciente, né, aquele contato direto, me gerava um pouco de ansiedade. Então, talvez logo ali no início eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero, assim, de ficar direto com o paciente? E aí, eu comecei a pensar em outras possibilidades. E aí veio, assim, talvez a radiologia, a patologia na minha mente, mas também logo no começo, né, a gente já vivenciou a experiência com a patologia na graduação, que a nossa faculdade era aquele módulo antigo de cadeiras, né? Então, a gente teve a matéria da patologia e eu, de alguma forma, eu me apaixonei ali logo de cara, foi no terceiro semestre. Então, eu botei na minha cabeça, vou ser patologista. E passei, desde o S3, fiquei com isso na cabeça, né? Quero isso para mim e passei o resto da faculdade falando isso. Mas vou trazer um pouquinho também da vivência de outros colegas, que eu vejo, assim, que muita gente vai parar na patologia, né? Porque querendo ou não, é uma especialidade que pouca gente vai. Inclusive, eu tenho um dado assim recente que eu vi, que eu não sei de quando é, nem se é muito verdadeiro esse dado, mas que 2% só dos médicos, né, do Brasil hoje são patologistas. É muito pouco, né? É uma taxa muito baixa. É porque realmente é uma especialidade pouquíssimo procurada. Mas, assim, o que eu via muito nos meus colegas, que era um pouco diferente da minha história, eram pessoas que já terminaram a faculdade, tiveram a experiência de trabalhar alguns anos, né, em PSF, enfim, o que quer que seja. Aí ou se decepcionaram com aquela vida, achavam que era aquela coisa, né? Você se forma e acha que vai mudar o mundo, vai ser um super médico, enfim. E se decepcionaram um pouco nesse processo, ou se cansaram, ou sei lá, e resolveram, não quero mais dia a dia com o paciente, não quero mais. E acharam que a patologia ia, né, mudar tudo isso. Algumas pessoas entraram sem saber o que era a patologia, né? Porque acaba que realmente na graduação a gente não tem a menor noção do que é o dia a dia do patologista. Nesses 6 anos a gente não faz ideia do que realmente é o dia a dia do profissional patologista. E é uma pena, porque é uma coisa muito importante. E eu acho que todo mundo devia ter pelo menos uma noçãozinha, porque seria muito interessante, até eu acho que algumas pessoas poderiam se identificar nesse processo. Enfim, então eles entravam assim sem saber de nada, né? Alguns se identificavam lá dentro e eu acabava assim, ou chegavam até a terminar a residência, mas acabavam sem querer trabalhar com isso, enfim. Então tem muito disso, de pessoas que vão parar na patologia por, vou tentar aqui, não sei nem o que é, mas vou tentar, né? Então tem mais ou menos esse estilo aí de pessoas que vão parar lá. Mas a minha história foi como eu contei aqui para vocês, né? Mais ou menos isso. E Gabi, me fala como que era aí a residência que você fez? Era rotina de segunda a sexta? É realmente aquela rotina no computador? Como que é a rotina realidade, que eu acho que pouca gente sabe como é que é e não tem noção. A rotina do patologista, ela, assim, no R1,
a gente envolvia muito também a parte da necrópsia, né? Que tem gente que esquece, mas o patologista ele também é uma vertente aí que ele pode seguir, se ele quiser trabalhar em serviços de verificação de óbito e tal, no SVO, que tem em algumas cidades, Brasil afora. E no R1 a gente fazia muito isso, a gente passava o R1 inteiro acompanhando necrópsias, tanto de natimorto como de adultos. E acompanhado disso, a gente via como se fossem os serviços mais básicos, que teoricamente todo patologista tem que terminar a residência, como se fosse assim, um paralelo de um médico generalista, seria o que o patologista geral tem que saber, entendeu? Os serviços mais dia a dia. Então, a gente no R1 fazia esses dois paralelos. Então, a gente aprendia o processo desde o início. Quando o material chega, seja ele de uma biópsia pequena, né? Biópsia endoscópica, ou peça cirúrgica mesmo, aí ele chega no laboratório, aí você não tem ideia, né? Como é que aquilo vai virar uma lâmina, e de repente você vai dar um laudo. A gente aprendia que aquilo, a partir daquele material, a gente precisava fazer a macroscopia, que é o que? A avaliação, literalmente, macroscópica, né? A olho nu, que é que eu estou vendo. Como é esse material? A gente aprende a fazer isso, a descrever o material e a aprender a representar o que é importante para aquilo virar lâminas, que a gente vai examinar e vai virar importante. Assim, que é importante a gente depois examinar, né, as áreas essenciais daquele material. E depois disso, a gente aprende a fazer a microscopia, né, que é ver, que é a parte propriamente dita no microscópio. A gente aprende a identificar, porque quando a gente começa é um mundo à parte, parece assim que a gente não é nem médico, é uma coisa totalmente, meu Deus, estou em outra faculdade, estou em outro setor, outra coisa da vida. Assim, você se sente totalmente perdido, mas é muito interessante esse recomeço, assim. Todo mundo fica, meu Deus, nunca vou aprender, mas Aprende. aprende e aprende mesmo. Isso é muito legal. Legal. E até virar o laudo, né? E por trás disso tem toda a questão técnica e tudo que é muito importante também o patologista ter noção de cada etapa dessa, assim, apesar de não ser a nossa parte, né, da gente não fazer isso, mas é bem importante também para a gente ter todo o entendimento por trás do... Entendi. O contato com o laudo é mais um R3, então, digamos assim. Não, desde o começo a gente faz tudo, entendeu? Desde o começo a gente faz tudo. Aí, mas como é esse processo? É como se fosse assim, a gente, como eu disse, né, faz a macroscopia, depois a lâmina daquele material que a gente viu na macroscopia chega para a gente. Então, o que a gente viu a olho nu, sei lá, aquele tumor que a gente viu naquela peça cirúrgica, virou lâmina. A gente está vendo agora o tumor na lâmina. A gente vê aquela mesma peça que a gente viu, a gente está vendo agora na lâmina. E aí a gente aprende aquilo, como é que é microscopicamente, como é que o tumor se comporta. A gente vai aprendendo a laudar, e depois a gente passa pela etapa que chama checagem, que é o que é como se fosse uma aula particular. A gente senta com o patologista, professor, né? E existe uma espécie de microscópio que ele é ligado em várias cabeças. Tem de 2, tem de 5, tem de 10 cabeças. E aí o patologista professor que vai lhe ensinar, ele senta no microscópio principal, que é o que vai manejar a lâmina, as áreas que vão ser mostradas, e você senta nas outras cabeças, os alunos, né? Bom, Gabi, como a gente estava falando, como que você vê a perspectiva de mercado, assim, da patologia? A gente fala que, por exemplo, algumas especialidades que são de computador, que é muito tecnologia, o médico, de forma geral, tem muito medo de ser substituído por máquina, né, e ser substituído pela computação, inteligência artificial, machine learning, tudo que está vendo aqui, o mundo desenvolvendo de forma rápida. E você vê isso na patologia, como é que você vê essa perspectiva do mundo? Eu estava vendo aí a densidade demográfica, como você falou aí, a porcentagem é muito baixa de patologia. E tem muitos países, assim como o Brasil, que tem um déficit de patologia muito grande, né, de grandes hospitais. Eu estava vendo que a Secamar está fazendo uma campanha para ter mais patologistas lá. E aonde? Na Secamar. E como que você vê aí o mercado, essa perspectiva? Com relação a essa questão de inteligência artificial e tudo, já se fala bastante sobre isso na patologia. Eu acho que, inclusive, já
realidade em alguns locais, talvez fora do Brasil bem mais do que aqui. Existe já uma questão de patologia digital, telepatologia, que seria o quê? Você ter a capacidade de escanear as lâminas e poder enviar para qualquer lugar do mundo, né? E poder fazer um laudo através dessa questão de você escanear, né? Ter a capacidade de escanear a lâmina e poder fazer isso. Existem algumas máquinas, por exemplo, a citologia também é papel do patologista, né? Existem algumas máquinas que fazem algum tipo de leitura já da citologia. Citologia cérvico-vaginal, por exemplo, né? Que é a prevenção do Papa Nicolau. Seria uma espécie os computadores, eles teriam uma capacidade, digamos assim, de fazer um screening dessas lâminas e eles reconhecem, assim, quando algo é esquisito, digamos, certo? Opa, essa célula aqui, ela é estranha. Mas eles não têm a capacidade de dizer o que é. É estranho, mas é o quê? Qual o diagnóstico que eu vou dar aqui? Então, eles têm uma limitação ali, essa inteligência artificial, né? Na verdade, às vezes, eles pegariam até o lugar, né, o trabalho dos citotécnicos, que são, eles fazem, não são médicos, né, são às vezes farmacêuticos, ou formados em biologia, alguma coisa assim, e que fazem um curso de pós-graduação e trabalham junto com o patologista fazendo essa espécie de screening, né? Então, eles meio que fariam um papel do citotécnico. Mas uma vez detectada essa modificação, alguma coisa, essa atipia detectada, passaria para o patologista para ele identificar o que é isso aqui. Aí sim o patologista daria o diagnóstico. É uma célula atípica para neoplasia, é uma célula atípica porque é reacional de processo inflamatório, por exemplo. Então, assim, é uma realidade já em alguns cantos do mundo, sim, a inteligência artificial dentro da patologia, mas com a limitação. Então, eu acho que não seria capaz de tirar o nosso lugar ainda, entendeu? Eles não inventaram uma forma de tirar a mão de obra do patologista. Seria algo para auxiliar, talvez, a longo prazo, assim, de se criar algoritmos, formas até de efetivar o diagnóstico, facilitar, sabe? Mas não de tomar o nosso lugar. Então, assim, mas é sim uma realidade, já que a gente trabalha, entendeu? Mas não aqui, porque eu acho que assim, as coisas chegam é tão difícil chegar aqui, né? Chega tão depois que para a gente ainda é algo distante. Mas em alguns lugares, sim, de fato já existe. Então, eu não consigo te dizer assim, como não faz parte do meu dia a dia, até que ponto isso tem um lado positivo ou negativo. Eu já li sobre, vejo notícias, assim, mas o que eu consigo te dizer é o que já, assim, essas questões, né? O que já tem. Entendi, legal. Gabi, me falei que você foi lá para fora, né? Você passou um tempo fora, me fala onde que você foi e qual foi, digamos assim, os maiores aprendizados que você teve lá fora para contar aí, que eu falo que é importante, eu acho que você não apenas sair do país, né? Mas você sair de onde você está, sair daquele hospital, sair da residência, às vezes dentro do Brasil, fora do Brasil, que eu falo que para a gente ver a ilha, né? A gente tem que sair da ilha para ver a nossa ilha. E me fala onde é que você foi, qual foi o aprendizado que você teve lá, você acha que vale a pena, que não vale a pena? Eu tive a oportunidade de ir para o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, fica lá em Bethesda, e foi, assim, uma experiência muito proveitosa. Foi, assim, com certeza, se eu tivesse a oportunidade de novo, iria, e sem sombra de dúvidas, vale muito a pena. Mas qual foi um dos meus maiores aprendizados? Às vezes a gente tem, assim, talvez uma síndrome assim, de achar que aqui as Impostor. coisas... Hã? Do impostor. Assim, também, mas de achar que, às vezes, aqui as coisas não são tão boas, o de fora é sempre melhor. De fato, lá eles, assim, em questão de
a realidade lá é biologia molecular para cima. Aqui a gente não tem muitas coisas ainda, assim, não tão avançadas lá. Muitos diagnósticos nem saem sem fazer biologia molecular. Não é muito a nossa realidade aqui ainda, em alguns casos, né? Mas o que foi que eu tirei de aprendizado? Muita coisa que aqui era o nosso dia a dia, que era o básico do básico, lá eles nunca nem tinham visto, eram coisas assim raríssimas para eles. Então, o que é que eu acho assim? Claro que foi uma oportunidade riquíssima, mas assim, se você quer ficar fora, tem vontade de construir uma carreira fora e, enfim, ficar por lá e tudo, eu acho que faz muito sentido você ir e passar meses ou o tanto de oportunidade que você tiver. Mas, às vezes, o que eles mais viam lá, pelo menos isso na minha área, tá? Eu não tenho noção das outras áreas aí. Eram coisas que nem era muito a nossa realidade aqui, coisas que a gente nem via aqui, porque assim, lá era muito específico, talvez também tenha isso, entendeu? Talvez no centro de referência, então eu não tem essa questão, assim, eu tinha um brasileiro lá que era residente, ele conversando comigo. Eu nunca vi um apendicite, ele falando, eu nunca vi um apendicite Nossa, na histologia, né, claro. E assim, para a gente era o básico do básico do básico do R1. Aí a gente conversando e rindo assim, sobre as peculiaridades de cada serviço, né? Isso vai existir em todo canto. Então, eu não acho que o que eu tirei de mais proveitoso foi assim: não tem um serviço perfeito. perfeito, isso. Eu acho que o que você pode tirar de melhor de uma residência é literalmente você ser o melhor residente que você pode ser, dentro do serviço que você tiver, sabe? E às vezes buscar coisa fora, às vezes seu serviço tem alguma coisa, uma fraqueza, como você está falando aí, Isso, e às vezes você. esse cara vem para cá, né? Ver o básico daqui do Brasil, sei lá. Exatamente, exatamente. Aqui no Ceará a gente tinha outro serviço também, que é o ICC, né, que tem patologia também, o Instituto do Câncer do Ceará, que servia meio que como um local complementar, então a gente rodava muito lá também, o pessoal do Instituto do Câncer também rodava na UFC, e a gente tentava complementar, assim, o que era um pouco mais fraco em um local no outro, e eu acho que é isso que um residente interessado tem que fazer, sabe? Então, foi importante também sair para ver que, assim, todo local tem suas fraquezas, sabe? Então, isso para mim foi muito importante, porque eu tinha essa questão, assim, de achar que tudo fora era maravilhoso, perfeito, enfim. Eu tive uma impressão parecida de algumas coisas também. Acho que é meio parecido também algumas coisas. Gabi, me fala como é que você, agora para a realidade da Uhum. grana, como é que o patologista, como é que ele recebe? Geralmente ele é pago por um salário, é por produção. Você vê, por exemplo, existe um mercado privado e um mercado público, ou é mais só um mercado público? Fala pra gente como que eu acho que como todas as áreas da medicina, quando você sai da residência, você fica meio perdido do mundo que você tem lá fora, né? Às vezes você entra um choque, você pensa que é uma coisa ou outra. Então fala pra gente como que foi sua realidade, como que é que você tá vendo aí, né? Nesses 4 anos aí da patologia. Eu vou te falar da realidade do Ceará, que é a que eu, né, Ah, e outra posso coisa, falar e os mais, lados e os pontos positivos e negativos. certo? Então, vou te falar da realidade do Ceará, que é o que eu posso falar com propriedade. Aqui, atualmente, o patologista, as áreas de atuações, né, de patologista, basicamente, ele pode trabalhar com necrópsia, como eu te falei, né, e nos serviços de verificação de óbito, SVO, né, por exemplo. Hoje em dia, nesse tipo de serviço, tem as pessoas que trabalham lá por concurso, mas também existe a forma de você trabalhar por cooperativa. É um regime de plantão, então tem essa possibilidade, assim, as pessoas acham que patologista não dá plantão, mas se você quiser trabalhar nessa área, você vai dar plantão. Existe o que a grande maioria dos patologistas faz, que é trabalhar em laboratório, laudando, né, vendo lâminas, laudando biópsias e tal, laudando. E outra coisa que muitos patologistas fazem também é ir na vertente
de ser professor, né? Trabalhar em universidades e acabar indo para essa área de atuação. Hoje em dia, eu trabalho só em laboratório, então eu vou te falar mais sobre isso, que é o que eu posso falar mais. Aqui no Ceará, a gente não tem tantos laboratórios hoje aí competindo, e são laboratórios particulares, então a gente é empregado de alguém, né? A gente não. Somos autônomos, mas ao mesmo tempo somos empregados dos donos do laboratório. Hoje em dia, eu não conheço nenhum laboratório aqui que trabalhe assim, pagando com salário fixo. É basicamente, a gente recebe por produção. A Sociedade Brasileira de Patologia, ela sugere que o pagamento seja feito baseado numa porcentagem, que o patologista ele receba cerca de 30% do valor pago pelo exame. Nem todo laboratório faz isso, então depende do que cada laboratório escolhe. Tem uns que pagam valor fixo, tem outros, assim, por exame, né? Tem outros que fazem porcentagem, isso é cada laboratório escolhe, então não tem como eu te falar uma coisa específica aqui. E eu já ouvi dizer que em alguns cantos de São Paulo tem cantos que fazem valor fixo, sabe? Você trabalha tantas horas, você recebe tanto. Aqui eu não conheço nenhum que esteja no momento pagando assim. Então, é mais produtividade. Quanto mais exame você vê, melhor, mais, né, dinheiro você vai receber. Mais ou menos isso. Aí, pontos positivos e negativos, né? Eu, com relação a esse sistema, eu vejo os pontos negativos que são. Eu acho que isso torna o mercado mais fechado. Isso eu acho que não facilita para quem está chegando, porque como todo mundo trabalha por produção, as pessoas não querem abrir espaço, né? Porque isso é sinônimo de quê? Eu vou perder exame, teoricamente, se vai chegar um coleguinha aqui para trabalhar junto comigo, eu vou ter que dividir os exames do laboratório com esse coleguinha novo. E aí eu vou receber menos. Então, acho que isso gera esse mercado mais fechado, não tão aberto para quem está chegando, o que é um paradoxo. Ao mesmo tempo, a gente tem pouquíssimos patologistas e, ao mesmo tempo, esse mercado fica, né? Fechado. Às vezes ele está muito bom, tipo assim, todo mundo desesperado por patologista, e às vezes ele está péssimo. Então, essa oscilação, eu acho que tem a ver com esse tipo de pagamento e essa dinâmica. Eu não acho tão boa por isso. Pontos positivos, eu vejo assim, que também, quanto mais você está disposto, né, a trabalhar, mais você vai receber. Então, ou então, se você está num mês em que você não está podendo tanto, ou sei lá, você quer reduzir sua carga, você também está. Ninguém vai lhe cobrar por isso, já que você não tem aquela fidelidade, assim, de estar pagando tantas horas, você pode fazer o seu próprio horário. Um ponto muito positivo na patologia também, que muita gente acha, é o fato de você poder fazer uma espécie de home office. A maioria dos laboratórios deixa você trabalhar de casa, a não ser nos plantões de congelação, né, que você tem que estar presente. Mas se não for o seu horário de plantão, se o dono do laboratório permitir, você pode laudar de casa. Então, isso é muito bom. Isso, para quem já tem uma família, sei lá, quer, né, cuidar dos filhos, isso é bacana. E eu acho isso. Assim, infelizmente, eu acho que hoje em dia vou ser realista, a nossa especialidade é um pouco desvalorizada por plano de saúde e, assim, é um pagamento não muito adequado, para não dizer outra coisa, mas a gente segue na luta, assim, a gente tenta cada vez mais se unir como classe e tentar melhorar um pouco, assim, esses pagamentos, para ver se um dia, né, a gente consegue algo de Existem melhor. cooperativa no Ceará, porque assim, é o que a gente vê especialidades ganhando, né? Especialidade se unindo e não brigar com o plano de saúde por um grupo, né? Por uma cooperativa, assim. Anestésio Não existe.
Mas Cooperativa de patologista, não. não, né? Em resumo, eu amo muito a minha área, eu considero ela, assim, de extrema importância e eu não me imagino fazendo outra coisa, assim, de verdade. E eu E se queria você muito escolher de novo, você outra escolheria a patologia? 1 milhão de vezes e se eu não fosse escolher, se eu não pudesse escolher a patologia, talvez eu nem sei se eu seria médico, eu acho que talvez outra coisa eu faria. Mas eu acho assim, encantador a patologia. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente vê um caso diferente. E assim, é encantador de verdade. E meu sonho era todo mundo poder vivenciar, assim, ver um pouquinho do nosso dia a dia para entender como é bacana, é muito bacana mesmo. E aí, Legal. pronto. Bom, acho que foi uma mensagem para todo mundo. Como que é a patologia, como que é a residência, como que é o estágio lá fora, né, nos Estados Unidos que você foi. Qual é o estado que você foi? Você falou? Eu não falei o estado, falei só a cidade, Bethesda. É que é bem pertinho, é do lado de Washington. Agora, deixa eu olhar qual é o estado. Eu nem lembro Entendi. qual é o Legal. estado. E a experiência que você teve lá e como que você está aí nessa patologia, as perspectivas do futuro e como o patologista ganha dinheiro, literalmente, as formas dele ser remunerado aí, né? Então, acho que é uma luta. Outra hipótese é fazer um laboratório de patologia, hein? Ah, você sempre pode fazer, mas as complicações você também tem que estar disposto a resolver. Tem uns Mas é prós sempre uma como opção. né? Tem os lados positivos e negativos de ter esse Sim, laboratório aí. é. Bom, galera, é isso. Gabriela, queria te agradecer de coração por esse tempo aí com a gente. A Gabriela era da minha sala do colégio, uma menina inteligente pra caralho, galera, mas não é muito, não é pouco, não. E gente boa demais. E obrigado aí pelo seu tempo. Acho que a gente passou uma imagem legal para todo mundo aí.